A BR-116 cortava o interior de São Paulo sob um sol impiedoso de março. O asfalto parecia derreter sob o calor de 42 graus, criando miragens líquidas no horizonte. Era meio-dia quando o Volvo FH 540, azul metálico, começou a perder potência no quilômetro 387, próximo a Registro. O motor, que até então ronronava com a precisão característica dos caminhões suecos, passou a emitir um ruído metálico inquietante, como se engrenagens estivessem se despedaçando por dentro. José Roberto da Silva, 43 anos, sentiu o coração acelerar quando o painel acendeu como uma árvore de Natal. Luzes vermelhas piscavam em sequência, temperatura do motor, pressão do óleo, sistema de injeção. Ele conhecia cada som daquele caminhão como um músico conhece seu instrumento, e aquele barulho significava apenas uma coisa: problema grave. Com movimentos precisos nascidos de 25 anos de estrada, José Roberto acionou a seta, verificou os retrovisores e conduziu as 18 toneladas de caminhão e carga para o acostamento. A manobra foi perfeita, mas o suor que escorria por sua testa morena não era apenas do calor, era medo. Medo de perder tudo. O Volvo era mais que um veículo. Era o resultado de 12 anos de economia meticulosa, de noites dormindo na boleia para economizar hotel, de marmitas frias para poupar em restaurantes de beira de estrada. Era a materialização de um sonho que havia começado quando José Roberto tinha 16 anos e lavava caminhões em um posto de gasolina em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Ele desligou o motor e ficou ali, sentado no banco de couro que ainda cheirava a novo, olhando para as mãos calejadas que tremiam levemente. O silêncio dentro da cabine era opressivo. Lá fora, o tráfego seguia seu fluxo constante, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava naquele acostamento poeirento. José Roberto pegou o celular e ligou para a concessionária Volvo de São Paulo, onde havia comprado o caminhão 6 meses antes. A atendente, com aquela educação mecânica de quem repete as mesmas frases dezenas de vezes por dia, anotou a ocorrência e informou que o guincho chegaria em aproximadamente 3 horas. 3 horas sob aquele sol, com uma carga de eletrônicos que precisava estar em Curitiba até o dia seguinte. Ele aproveitou a espera para revisar pela 100ª vez os documentos do caminhão. O Volvo FH 540 tinha apenas 18 meses de uso quando ele o comprara. O antigo dono, uma transportadora que estava renovando frota, vendera com 15 mil quilômetros rodados e garantia de fábrica ainda válida por mais 2 anos e meio. José Roberto pagara R$380 mil, financiando 220 mil em 60 meses. As parcelas consumiam quase metade de seu faturamento mensal, mas ele calculara que, trabalhando como agregado para uma transportadora de médio porte, conseguiria quitar o financiamento em 5 anos se mantivesse a disciplina. Quando o guincho finalmente chegou, já passava das 4 da tarde. O motorista, um senhor grisalho de macacão manchado de graxa, desceu e fez uma avaliação visual rápida. Motor fundido pela quantidade de fumaça que saiu quando você desligou, diagnosticou com a certeza de quem já viu aquela cena 1000 vezes. Mas o caminhão está na garantia, José Roberto respondeu, a voz carregada de uma esperança que soava quase como súplica. O guincheiro apenas balançou a cabeça, como quem sabe que a burocracia que viria pela frente seria mais dura que o conserto em si. O Volvo foi transportado para a concessionária na zona oeste de São Paulo e José Roberto, depois de acertar um táxi por R$40 até a rodoviária, pegou um ônibus de volta para Ferraz de Vasconcelos. Durante as 2 horas e meia de viagem, ele fitou a janela sem ver nada, calculando mentalmente o prejuízo. A carga, que lhe renderia R$5.200 pelo frete, teria que ser transferida para outro caminhoneiro. Isso significava não apenas perder a receita, mas também manchar sua reputação de pontualidade. Chegou em casa depois das 10 da noite. A casa era simples: 2 quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal onde sua esposa, Valdirene, cultivava temperos e algumas hortaliças. Os 2 filhos, Júnior de 12 anos e Letícia de 8, já dormiam. Valdirene o esperava na sala e o olhar dela disse tudo. Ela sabia. 20 anos de casamento criam essa linguagem silenciosa. Quanto tempo vai levar? Ela perguntou, a voz firme, mas os olhos revelando a preocupação. Não sei ainda, mas está na garantia, Val. Está na garantia. Ela assentiu, mas ambos sabiam que estar na garantia e ter a garantia honrada eram 2 coisas muito diferentes no Brasil. Na manhã seguinte, José Roberto estava na porta da concessionária às 7 em ponto, meia hora antes da abertura. O sol de São Paulo já prometia outro dia escaldante, e ele carregava uma pasta velha de couro sintético, onde guardava, organizados em plásticos transparentes, todos os documentos do caminhão: nota fiscal de compra, certificado de garantia,
histórico de revisões, comprovantes de uso apenas do óleo lubrificante especificado pela Volvo, registros de abastecimento. Quando as portas de vidro fumê da concessionária finalmente se abriram, ele entrou e foi direto ao balcão de atendimento pós-venda. A moça que o atendeu tinha no máximo 25 anos, unhas perfeitamente feitas em tom nude e aquele sorriso profissional que não alcança os olhos. Bom dia, estou aqui para acompanhar o caso do meu Volvo que deu problema ontem na estrada. Ela digitou o número da ordem de serviço no computador e José Roberto percebeu a mudança sutil em sua expressão. O sorriso ficou mais tenso. Senhor José Roberto, sim, o senhor pode aguardar um momento? O consultor técnico precisa falar com o senhor. 15 minutos depois, José Roberto estava sentado em uma pequena sala de reuniões sem janelas, diante de um homem de camisa social branca, gravata azul marinho e uma expressão que ele logo aprenderia a reconhecer: a face da burocracia corporativa que está prestes a dizer não. Senhor José Roberto, eu sou Marcelo Augusto, consultor técnico sênior da concessionária. Analisamos o motor do seu Volvo e identificamos o problema. José Roberto sentou-se mais ereto, esperançoso. A biela do motor fundiu, causando danos severos ao bloco. É um reparo complexo que custaria, fora da garantia, aproximadamente R$150 mil. O número atingiu José Roberto como um soco. R$150 mil, mais de um terço do valor do caminhão inteiro. Mas está na garantia, não está? José Roberto disse, e odiou o tom quase suplicante de sua própria voz. Marcelo Augusto abriu uma pasta e deslizou uma folha impressa pela mesa. O problema, senhor José Roberto, é que identificamos uso de óleo lubrificante não especificado pela fabricante. Isso anula automaticamente a garantia de motor, conforme cláusula 7.3 do termo de garantia que o senhor assinou na compra. O mundo de José Roberto pareceu inclinar-se levemente. Como assim óleo não especificado? Eu sempre usei o óleo que está no manual. Tenho todas as notas fiscais aqui. Ele abriu a pasta com mãos que agora tremiam visivelmente e começou a espalhar sobre a mesa os comprovantes. Marcelo Augusto os olhou com aquela expressão que os burocratas corporativos dominam, educada, mas completamente indiferente. Senhor José Roberto, nossa análise laboratorial do óleo residual no motor detectou elementos não compatíveis com os óleos homologados pela Volvo para este modelo. Mas isso é impossível. Eu só usei o óleo do manual. Veja aqui, todas as notas. Sempre comprei em postos de combustível de bandeira. Nunca em posto sem nome, justamente para ter certeza. Marcelo Augusto fechou a pasta com um movimento definitivo. Lamento, mas a decisão técnica é clara. A garantia não cobre este reparo. Se o senhor desejar, podemos fazer o orçamento para o conserto particular. Temos condições especiais de parcelamento. José Roberto sentiu a garganta apertar. Ele olhou para aquele homem de gravata, sentado confortavelmente em sua sala refrigerada, e percebeu algo que o fez sentir vergonha de sua própria ingenuidade. Para aquele consultor técnico, ele não era um ser humano com uma história, com uma família que dependia daquele caminhão. Ele era apenas um número de ordem de serviço, um problema a ser arquivado. Eu preciso desse caminhão funcionando, José Roberto disse, e agora não havia vergonha em sua voz, apenas desespero nu e cru. Eu não tenho R$150 mil. Eu mal consigo pagar as parcelas do financiamento. Sem o caminhão, eu não tenho como trabalhar. Compreendo sua situação, senhor José Roberto, mas não há o que possamos fazer. As regras da garantia são claras. Naquele momento, sentado naquela sala sem janelas, com os comprovantes de sua diligência espalhados inutilmente sobre a mesa, José Roberto da Silva percebeu que estava enfrentando algo muito maior que um simples defeito mecânico. Estava enfrentando um sistema projetado para proteger a empresa, não o consumidor. Um sistema onde a palavra de um consultor técnico valia mais que pilhas de documentos e anos de trabalho honesto. Ele recolheu seus papéis em silêncio, guardou-os de volta na pasta de couro sintético e levantou-se. Marcelo Augusto também se levantou, estendendo a mão em um gesto automático de profissionalismo corporativo. José Roberto olhou para aquela mão por um longo segundo e, deliberadamente, não a apertou. Eu vou resolver isso, ele disse, a voz baixa, mas firme. Não sei como ainda, mas eu vou resolver. Marcelo Augusto recolheu a mão ignorada e pela primeira vez sua máscara profissional pareceu escorregar levemente. Havia algo no tom de José Roberto que não era súplica nem ameaça, era certeza. José Roberto saiu da concessionária sob o sol do meio-dia e sentou-se em um ponto de ônibus próximo. Tirou o celular do bolso e, com dedos que ainda tremiam de raiva contida, começou a digitar um post em um grupo de WhatsApp chamado Caminhoneiros Unidos, SP. O grupo tinha 412 membros, todos motoristas autônomos como ele. Ele escreveu tudo: o problema, a negativa da garantia, a análise que ele considerava
prova fraudulenta. Terminou com uma pergunta simples: alguém já passou por isso? Como vocês resolveram? Então José Roberto da Silva pegou o ônibus de volta para casa, sem saber que aquela mensagem, digitada em desespero em um ponto de ônibus poeirento da zona oeste de São Paulo, seria o primeiro passo de uma batalha que, 6 meses depois, mudaria as regras do jogo entre fabricantes de caminhões e motoristas autônomos em todo o Brasil. Veja se você já está inscrito neste canal. Se a história de José Roberto mexeu com você, se você acredita que empresas poderosas não podem simplesmente esmagar trabalhadores honestos, então inscreva-se agora, porque toda semana trazemos histórias reais de pessoas comuns que, mesmo sozinhas, contra gigantes corporativos escolheram lutar e venceram. Seu like e sua inscrição são o combustível que mantém essas histórias chegando até você. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos desta batalha. Para entender o que aquele Volvo azul metálico significava para José Roberto da Silva, era preciso voltar 27 anos no tempo, até uma manhã de 1996, em um posto de gasolina na Via Dutra, altura de Guarulhos. José Roberto tinha 16 anos e acabara de ser contratado como lavador de caminhões. Ganhava por veículo lavado R$ 5,00 para caminhão toco, 8 para truck, 12 para carreta. Em dias bons, trabalhando das 6 da manhã às 8 da noite, ele conseguia lavar 10 caminhões. R$ 120,00. Parecia fortuna para um garoto que crescera em um barraco de 4 cômodos no extremo leste de São Paulo, filho de uma costureira e um pedreiro que morrera quando ele tinha 11 anos. Mas o dinheiro não era o mais importante. O importante era que entre uma lavagem e outra, José Roberto observava os caminhoneiros. Observava como eles tratavam suas máquinas com um misto de respeito e afeto que ele nunca vira antes. Observava como verificavam níveis de óleo, calibragem de pneus, documentação. Observava, principalmente, como eles falavam de suas viagens. Eles falavam de amanhecer no Nordeste e ver o sol nascer sobre o sertão. Falavam de cruzar o Mato Grosso sob tempestades que faziam a carroceria vibrar. Falavam de chegar em Porto Alegre no inverno e sentir aquele frio que cortava até os ossos. Para José Roberto, que até então não conhecia nada além das periferias da grande São Paulo, aquelas histórias eram janelas para um mundo que parecia infinitamente mais amplo que sua realidade de barraco e ruas sem asfalto. Foi ali, com as mãos enrugadas de tanto contato com água e sabão, que ele decidiu: seria caminhoneiro, teria seu próprio caminhão, seria dono de sua liberdade. Aos 18 anos, José Roberto tirou a carteira de motorista, categoria B primeiro, depois C, finalmente E. Cada categoria custara-lhe meses de economia. Aos 19, conseguiu seu primeiro emprego como motorista. Entregas locais em São Paulo para uma distribuidora de bebidas. Caminhão toco, rotas curtas, salário fixo de R$ 1.200 mais comissão. Aos 21, conheceu Valdirene em um bar no Itaim Paulista. Ela era vendedora em uma loja de roupas do centro, morava com a mãe viúva e tinha aquele jeito direto de falar que José Roberto adorou imediatamente. Ela não fingia ser diferente do que era. Quando ele disse que era caminhoneiro, ela perguntou quanto ganhava. Quando ele disse que sonhava em ter seu próprio caminhão, ela perguntou quanto custava. Quando ele admitiu que ainda não sabia bem como juntaria o dinheiro, ela simplesmente disse: então vamos descobrir juntos. Casaram-se 6 meses depois em um cartório, sem festa, usando o dinheiro que teriam gastado com recepção para dar entrada em uma casa de 2 quartos em Ferraz de Vasconcelos. A casa custara R$ 68.000, financiada em 20 anos. Ficava a 13 quilômetros de São Paulo, em uma rua que nem sempre tinha água durante o verão. Júnior nasceu quando José Roberto tinha 23 anos. Naquela época, ele já trabalhava como motorista de linha. Viagens longas, 2 vezes por semana para o sul, levando mercadorias de São Paulo para Curitiba e Porto Alegre. O trabalho era exaustivo. 17 horas na estrada, dormindo em redes amarradas na carroceria quando não havia dinheiro para motel, mas pagava melhor. R$ 3.500 mensais. Desses, ele conseguia poupar 400. Letícia chegou 4 anos depois. Valdirene parou de trabalhar na loja para cuidar das crianças e a renda familiar caiu. José Roberto passou a fazer viagens para o Nordeste. Rotas mais longas, pagamento melhor, mas semanas inteiras longe de casa. Houve momentos em que ele pensou em desistir do sonho do caminhão próprio. Momentos em que os R$ 400 mensais que ele guardava pareciam fazer mais falta no fim do mês do que em uma conta poupança que crescia com a lentidão de uma planta em solo pobre. Mas Valdirene não deixou. Toda vez que ele mencionava usar o dinheiro guardado para alguma emergência, ela dizia: não, esse dinheiro tem endereço, é o dinheiro do seu caminhão. Então, José Roberto continuou. Continuou dirigindo 18, 20 horas seguidas
quando necessário. Continuou comendo marmita fria para economizar R$ 20 de almoço. Continuou dormindo na boleia em estacionamentos de posto para poupar os R$ 60 do motel. E a conta crescia. Devagar, mas crescia. Aos 31 anos, José Roberto tinha junto R$ 58 mil. Não era suficiente para comprar um caminhão novo. Esses custavam, na época, 400 mil ou mais, mas daria entrada em um bom usado. Ele procurou por meses. Visitou revendas em São Paulo, no interior, em outros estados. Aprendeu a reconhecer os truques. Odômetros adulterados, ferrugem pintada, motores com problemas disfarçados. Foi quando ele encontrou um Scania R420, ano 2007, por R$ 220 mil. O caminhão tinha seus problemas. Suspensão precisava de reforma, parte elétrica era temperamental, mas o motor era sólido. José Roberto financiou 162 mil em 48 meses, deu os 58 mil de entrada e, finalmente, pela primeira vez na vida, teve as chaves de seu próprio caminhão nas mãos. Aquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado na cabine, estacionada em frente à sua casa em Ferraz, apenas sentindo o cheiro de diesel e óleo, olhando o painel, imaginando todas as estradas que percorreria. Valdirene saiu de casa às 3 da manhã com uma garrafa térmica de café e sentou-se ao seu lado em silêncio. Eles ficaram ali, marido e mulher, olhando através do para-brisa para a rua vazia de um bairro operário, sabendo que suas vidas haviam mudado. Os anos seguintes foram de trabalho intenso. Como autônomo, José Roberto precisava buscar suas próprias cargas, negociar fretes, manter o caminhão, arcar com combustível, seguro, manutenção. Mas era dele. Cada real que entrava após todas as despesas era seu. E aos poucos, muito aos poucos, ele começou a ganhar mais que antes. Houve problemas, claro. O Scania quebrou inúmeras vezes. Turbina que explodiu em 2015 custou R$ 18 mil consertar. Embreagem que durou apenas 40 mil quilômetros custou 13 mil. Caixa de câmbio que precisou ser retificada, 22 mil. Cada problema era uma facada no orçamento. Semanas sem trabalhar, dívidas que se acumulavam. Mas José Roberto aprendeu. Aprendeu a fazer manutenção preventiva com disciplina religiosa. Aprendeu a negociar com oficinas, a comprar peças mais baratas sem sacrificar qualidade, a fazer pequenos reparos ele mesmo. Aprendeu, acima de tudo, que um caminhoneiro autônomo não pode ter luxo de relaxar. Um erro, uma negligência e tudo podia desmoronar. Em 2019, José Roberto finalmente quitou o financiamento do Scania. Foi a primeira vez em 15 anos que ele não tinha parcela de caminhão para pagar. Naquele mês, depois de todas as despesas, sobraram R$ 4.500. Ele pegou 3 mil e levou a família para o litoral. Ficaram 4 dias em um hotel simples em Guarujá. Foi a primeira vez que Letícia, então com 11 anos, viu o mar. Mas o Scania estava velho. Tinha 15 anos de uso, 480 mil quilômetros rodados. Cada viagem era uma ansiedade. Cada barulho estranho era um potencial desastre. José Roberto sabia que precisava trocar, mas a ideia de voltar a ter parcelas, de voltar àquela corda bamba financeira, o aterrorizava. Foi Júnior, então, com 17 anos, quem o convenceu. Pai, você não pode parar agora, não depois de tudo que você construiu. José Roberto olhou para o filho, já mais alto que ele, com aquela determinação nos olhos que reconhecia como sendo de Valdirene, e soube que o garoto estava certo. Então, em outubro de 2022, José Roberto voltou às revendas. Desta vez, procurava algo específico, Volvo ou Scania, modelo recente com garantia de fábrica. Encontrou o FH 540 em uma revenda em Guarulhos. Azul metálico, 18 meses de uso, 15 mil quilômetros, garantia de fábrica até 2025, R$ 380 mil. O vendedor garantiu: este caminhão é uma máquina de fazer dinheiro, motor Euro 5, econômico, tecnologia de ponta. Com a garantia, você dorme tranquilo. José Roberto negociou por 3 dias. Conseguiu baixar o preço para 360 mil. Deu o Scania como entrada, avaliado em 140 mil, e financiou 220 mil em 60 meses. Parcelas de R$ 4.800. Era apertado, mas ele calculou que, trabalhando firme, conseguiria. No dia em que buscou o Volvo, José Roberto dirigiu até em casa com cuidado de quem carrega um tesouro. O caminhão era lindo, novo, tecnológico. A cabine tinha ar-condicionado digital, painel completamente digital, direção hidráulica suave. O motor era silencioso e potente. Parecia que ele tinha finalmente chegado onde sempre quis. Estabilidade, equipamento confiável, futuro seguro. Valdirene saiu para a rua quando ouviu o ronco diferente do motor. Júnior e Letícia vieram correndo. Os vizinhos saíram das casas para ver. Era um momento de orgulho. José Roberto da Silva, o garoto que lavava caminhões por R$ 5, o
homem que passou 27 anos construindo algo do nada estava ali, em frente à sua casa modesta, com um Volvo FH 540 azul metálico brilhando sob o sol da tarde. Conseguimos, Val, ele disse para a esposa, e sua voz tremeu um pouco. Finalmente conseguimos. Ela abraçou o marido e ambos ficaram ali, de pé na frente do caminhão com os filhos ao lado, sabendo que aquele momento representava décadas de sacrifício, disciplina, sonhos adiados e promessas cumpridas. Aquele era o contexto que a concessionária Volvo não conhecia, que o consultor técnico Marcelo Augusto não quis conhecer. Quando eles negaram a garantia e sugeriram parcelamento especial para um conserto de R$150 mil, não estavam apenas recusando cobrir um motor defeituoso. Estavam pisoteando 27 anos de luta. Estavam dizendo que nada daquilo, o trabalho, o sacrifício, a dignidade, importava. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Não sabiam que José Roberto da Silva era um homem que havia aprendido, desde os 16 anos, que nada seria dado de graça, que tudo teria que ser conquistado e que desistir simplesmente não era uma opção que existia em seu vocabulário. Nos dias seguintes à negativa da garantia, enquanto o Volvo permanecia parado na concessionária como um monumento inútil de suas esperanças destruídas, José Roberto começou a agir. Ele tinha a raiva contida de um homem honesto que foi tratado como fraudador. Tinha a determinação férrea de alguém que construiu tudo do zero e sabia exatamente quanto cada tijolo custara. E tinha, pela primeira vez na vida, algo que ele não sabia que seria sua arma mais poderosa. Uma comunidade inteira de homens e mulheres que viviam a mesma luta, enfrentavam os mesmos gigantes corporativos e estavam cansados de ser pisoteados. A mensagem que ele postara no grupo Caminhoneiros Unidos SP começou a receber respostas, dezenas delas. Algumas eram apenas expressões de solidariedade, outras eram relatos similares, garantias negadas, análises técnicas duvidosas, custos absurdos para reparos, mas algumas respostas eram diferentes. Algumas continham algo precioso, informação. Um caminhoneiro chamado Ademir Silva de Santos escreveu: "Irmão, procura um advogado especializado em direito do consumidor. Essa história de óleo adulterado é o truque mais velho do livro deles. Já vi isso acontecer com 3 conhecidos meus. 2 desistiram. Um processou e ganhou." Outro, Ronaldo Ferreira de Campinas, adicionou: "Tem um engenheiro mecânico aposentado em Sorocaba, seu Valdemar, que faz laudos técnicos independentes. Custou R$2.000, mas o laudo dele desmentiu a análise da concessionária no meu caso. Foi o que virou o jogo." E uma caminhoneira, Marisa Andrade de Ribeirão Preto, escreveu algo que mudaria tudo. José Roberto guarda tudo. Cada nota fiscal, cada comprovante, cada comunicação com eles, tudo. E procura a Associação Brasileira dos Caminhoneiros Autônomos. Eles têm um departamento jurídico que ajuda em casos assim. Não desiste, irmão. Você está lutando por todos nós. José Roberto leu e releu essas mensagens. Sentado à mesa da cozinha de sua casa, em Ferraz de Vasconcelos, com a luz fraca da lâmpada fluorescente que piscava às vezes, ele pegou uma caneta e começou a escrever um plano. Era rudimentar, escrito em letra de caminhoneiro que passou mais tempo segurando volante que caneta, mas era um plano. Primeira etapa: documentar absolutamente tudo. Segunda etapa: buscar laudo técnico independente. Terceira etapa: procurar apoio jurídico especializado. Quarta etapa: não desistir, não importa quanto tempo demorasse. Valdirene trouxe café e sentou-se à sua frente. Os filhos já dormiam. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido do refrigerador velho e o barulho distante de uma moto passando na rua. "Quanto vai custar tudo isso?" ela perguntou. Prática como sempre. "Não sei, milhares, talvez mais." Temos 3.000 na poupança. Vou ter que pegar emprestado o resto." "De quem?" "Ainda não sei." Valdirene tomou um gole de café e ficou olhando para o marido com aquela expressão que ele conhecia tão bem. Era a mesma expressão de quando ela disse, 20 anos atrás: "Esse dinheiro tem endereço." Era determinação. "Então vamos descobrir," ela disse simplesmente. E assim, naquela cozinha simples em Ferraz de Vasconcelos, com R$3.000 na poupança e um caminhão de 360 mil parado em uma concessionária, José Roberto da Silva tomou a decisão que transformaria sua vida. Ele lutaria. Não porque tinha chances claras de vitória, não porque tinha recursos abundantes, mas porque havia chegado longe demais, trabalhado duro demais, sonhado por tempo demais para simplesmente aceitar que um consultor técnico de gravata decidisse que suas décadas de dignidade não valiam nada. O que nem José Roberto nem a Volvo poderiam prever era que aquela luta não seria apenas dele, que aquela mensagem desesperada em um grupo de WhatsApp era uma faísca caindo em um barril de pólvora de frustração acumulada, que havia centenas de outros José Robertos
espalhados pelo Brasil inteiro, todos com suas histórias de garantias negadas, análises duvidosas e dignidade pisoteada, e que quando esses homens e mulheres decidissem lutar juntos, nem o peso de uma corporação multinacional seria suficiente para detê-los. Os próximos 3 meses na vida de José Roberto da Silva foram um mergulho no lado mais sombrio da relação entre grandes corporações e consumidores vulneráveis. Foi um período em que ele aprendeu, da maneira mais dolorosa possível, que o sistema não foi projetado para proteger pessoas como ele. Foi projetado para desencorajar, desgastar e, finalmente, quebrar sua resistência. A primeira batalha foi conseguir acesso ao Volvo para fazer uma análise técnica independente. José Roberto ligou para a concessionária no dia seguinte a negativa da garantia e pediu autorização para que um engenheiro mecânico externo examinasse o motor. A resposta foi educada, mas inflexível. Senhor José Roberto, o veículo está sob custódia técnica da concessionária. Não podemos permitir acesso de terceiros sem autorização expressa da Volvo do Brasil. Mas é meu caminhão, José Roberto argumentou, tentando manter a voz firme. Compreendo, senhor, mas enquanto houver análise técnica em curso, o veículo deve permanecer intocado para a preservação de provas. Que provas? Vocês já disseram que a garantia não cobre. Ainda assim, há protocolos a seguir. Qualquer interferência externa pode comprometer a integridade da análise. Era um círculo perfeito de lógica corporativa. A Volvo negava a garantia baseada em sua própria análise, mas impedia que análises independentes fossem feitas para contestá-la. José Roberto desligou o telefone, sentindo aquela mistura tóxica de impotência e raiva que queima por dentro. Seguindo o conselho de Ademir Silva, ele procurou um advogado especializado em direito do consumidor. Encontrou um escritório em Santo André através de indicação do grupo de WhatsApp. A consulta inicial custou R$200, dinheiro que ele retirou dos 3.000 que tinha guardado para emergências. O advogado, Dr. Paulo Henrique Martins, tinha 40 e poucos anos, usava terno cinza que já vira dias melhores e trabalhava em uma sala do 3º andar de um edifício comercial, onde o elevador quebrava 2 vezes por semana. Mas seus olhos se iluminaram quando José Roberto espalhou os documentos sobre a mesa. Você manteve registro de tudo? Dr. Paulo perguntou, folheando as notas fiscais de compra de óleo. Tudo. Cada litro de óleo que comprei desde que peguei o caminhão. E sempre usou as especificações do manual? Sempre. Tenho até as fotos dos rótulos das latas. Dr. Paulo sorriu pela primeira vez. Senhor José Roberto, o senhor tem algo raro, um caso sólido. Vou ser honesto com o senhor. Lutar contra uma fabricante do porte da Volvo é difícil. Eles têm departamento jurídico inteiro, orçamento ilimitado e experiência em arrastar casos por anos. Mas o senhor tem direitos claros. A questão é, está disposto a lutar? Doutor, eu não tenho escolha. Doutor, Paulo explicou a estratégia. Primeiro, entrar com medida judicial para conseguir autorização para análise técnica independente. Segundo, solicitar no mesmo processo que a Volvo fosse obrigada a fornecer todo o histórico técnico do motor, incluindo possíveis recalls ou problemas de fabricação conhecidos. Terceiro, pedir liminar para que a empresa fornecesse um veículo substituto durante o processo, já que o caminhão era instrumento de trabalho de José Roberto. Quanto vai custar? José Roberto perguntou a pergunta que mais temia fazer. Meus honorários são R$5.000 adiantados, mais 20% do valor que conseguirmos recuperar, mais custos processuais, despachante, perícia técnica, taxas judiciais, estimaria mais 3 a 4 mil. José Roberto fez as contas mentalmente. 8 a 9 mil reais. Ele tinha 3.000 guardados. Precisaria pegar emprestado 6.000. E quanto tempo demora? Dr. Paulo suspirou. Um processo contra a fabricante? No melhor cenário, 1 ano para a primeira instância. Se houver recurso, e haverá, mais 1 ou 2 anos. Senhor José Roberto, preciso que o senhor entenda. Este não é um caminho curto. José Roberto olhou pela janela do escritório. Lá embaixo a vida seguia seu ritmo. Carros passavam, pessoas andavam nas calçadas. O mundo continuava girando, indiferente ao drama pessoal de um caminhoneiro de 43 anos que estava sendo esmagado entre um financiamento que não podia pagar e um caminhão que não podia usar. Eu entendo, doutor. Vamos começar. Nas semanas seguintes, enquanto o Dr. Paulo preparava a ação judicial, José Roberto enfrentou a realidade brutal de ficar sem trabalhar. As parcelas do financiamento não paravam. A primeira venceu 15 dias após o caminhão quebrar. R$4.800 que ele não tinha. Ele ligou para o banco, explicou a situação, pediu para pular uma parcela. A atendente foi educada, mas firme. Senhor José Roberto, não temos essa opção no sistema. O senhor pode renegociar a dívida, mas isso implica em juros adicionais e marcação de atraso em seu CPF. José Roberto renegociou. A parcela que ele não conseguiu
pagar foi adicionada ao final do financiamento, com juros de 2,3% ao mês, o que significava que aqueles 4.800 se transformariam em quase 7.000 ao final do contrato. Para sobreviver, ele pegou trabalho como motorista temporário, dirigindo para outros caminhoneiros que precisavam de substituto. Ganhava R$ 200 por dia, sem carteira assinada, sem benefícios. Em dias bons, trabalhava 4 vezes na semana, R$ 800 semanais, 3.200 mensais. Não era suficiente nem para cobrir a parcela do caminhão parado. Valdirene voltou a trabalhar. Conseguiu emprego como vendedora em uma loja de calçados no centro de São Paulo. Ganhava R$ 1.500 mais comissão. Saía de casa às 6 da manhã e voltava às 8 da noite. Júnior, agora com 18 anos, assumiu boa parte do cuidado com Letícia. Fazer comida, ajudar com lição de casa, levá-la à escola. O dinheiro era contado todos os dias. Júnior teve que deixar o cursinho pré-vestibular que fazia aos sábados, R$ 120 mensais que não dava mais para pagar. Letícia teve que cancelar as aulas de judô que adorava, R$ 100 por mês, luxo que não podiam mais ter. As economias de energia e água se tornaram obsessivas. Banhos de 5 minutos, luzes apagadas religiosamente, roupa lavada em bacia para economizar água da máquina. Mas o pior não era o aperto financeiro. O pior era a humilhação sistemática que José Roberto enfrentava cada vez que tentava avançar em seu caso. A medida judicial pedindo autorização para a perícia independente foi protocolada em maio. A Volvo tinha 30 dias para se manifestar. No 40º dia, o advogado da empresa pediu prorrogação de prazo alegando complexidade técnica do caso. O juiz concedeu mais 20 dias. Quando a Volvo finalmente respondeu, foi para negar tudo. Negou que a análise deles pudesse estar errada, negou que houvesse necessidade de perícia independente, negou que o veículo fosse instrumento de trabalho essencial. O autor pode alugar veículo substituto e pediu a improcedência total da ação. Dr. Paulo contestou. Apresentou documentos provando que José Roberto era autônomo e dependia exclusivamente do caminhão para seu sustento. Apresentou as notas fiscais de compra de óleo. Apresentou jurisprudência de casos similares onde a análise da fabricante fora contestada com sucesso. A réplica tinha 37 páginas, cuidadosamente argumentadas. A Volvo respondeu com 82 páginas de tréplica, citando dúzias de precedentes técnicos e jurídicos, questionando a autenticidade das notas fiscais de José Roberto. Podem ter sido adulteradas, questionando sua capacidade de manter adequadamente o veículo, motorista autônomo sem treinamento técnico formal, e argumentando que toda a ação era uma tentativa de transferir à fabricante os custos de manutenção inadequada do veículo. Cada palavra daquele documento era uma facada na dignidade de José Roberto. Eles estavam chamando-o de incompetente, negligente, possivelmente fraudador. Ele, que durante 27 anos tratara cada caminhão que dirigiu com mais cuidado que alguns pais tratam filhos. Em julho, 3 meses após o caminhão quebrar, o juiz finalmente decidiu. Perícia técnica independente seria realizada, custos rateados entre as partes. José Roberto teria que pagar metade, R$ 2.400. Dinheiro que ele não tinha. Ele teve que pedir emprestado do irmão da Valdirene, prometendo pagar quando conseguisse. A perícia foi agendada para agosto. O perito, um engenheiro mecânico aposentado da própria Volvo, ironia que não passou despercebida, examinou o motor durante 4 horas na presença de José Roberto, Dr. Paulo e 2 advogados da Volvo que não largaram do lado dele um segundo, questionando cada procedimento, cada medição, cada conclusão preliminar. O laudo chegou em setembro. 17 páginas de análise técnica densa, cheia de termos como análise espectrométrica do lubrificante residual, inspeção dimensional do sistema biela-manivela, metalografia das superfícies de contato. José Roberto leu 3 vezes e não entendeu quase nada. Dr. Paulo teve que traduzir. O perito concluiu que houve falha no motor, mas não conseguiu determinar a causa com certeza absoluta. Diz que os elementos encontrados no óleo são compatíveis tanto com o uso de lubrificante inadequado quanto com falha de fabricação no tratamento térmico da biela. Em resumo, inconclusivo. José Roberto sentiu o chão fugir. Então foi tudo em vão? Não necessariamente. Inconclusivo significa que a versão da Volvo também não foi provada, o que fortalece nosso argumento de que a garantia deveria cobrir quando há dúvida razoável. Mas sim, seria melhor se o laudo fosse categórico. A Volvo, naturalmente, interpretou o laudo como vitória completa. Seus advogados entraram com petição exigindo que José Roberto pagasse custas processuais e honorários advocatícios por lide temerária. O processo, que deveria ser sobre se a garantia cobria
descobria ou não o defeito, estava se transformando em um julgamento do próprio José Roberto. Foi nesse ponto, em uma tarde de outubro, 6 meses após o caminhão ter quebrado, que José Roberto chegou em casa e encontrou Valdirene chorando na cozinha. Ela nunca chorava. Em 20 anos de casamento, ele a vira chorar talvez 5 vezes. Ver aquela mulher forte, que sempre fora sua rocha, desmoronando, foi a gota d'água. O que foi, Val? Ela mostrou a conta de luz. R$320. Eles tinham 140 na conta. Não sei mais o que fazer, Zé. A gente trabalha e não sai do lugar. Não dá, não tá dando. José Roberto sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio. Lá fora, o sol estava se pondo sobre Ferraz de Vasconcelos. Pela janela da cozinha, dava para ver o Volvo azul metálico estacionado na rua. A concessionária finalmente o devolvera após a perícia, mas sem reparo, inútil, um monumento de R$360 mil a sonhos destruídos. Todo dia, ao acordar, José Roberto via aquele caminhão. Todo dia, aquela visão era uma punhalada. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida adulta, José Roberto considerou desistir. Considerou aceitar a derrota, vender o caminhão como sucata pelo valor que conseguisse, assumir o prejuízo no financiamento, voltar a ser motorista empregado, desistir do sonho de autonomia que o sustentara por 27 anos. Mas então, Júnior entrou na cozinha, viu os pais sentados à mesa, a conta de luz entre eles, aquela atmosfera de derrota no ar. Quanto falta? Ele perguntou. R$180. Valdirene respondeu, a voz ainda embargada. Júnior saiu do quarto e voltou 2 minutos depois com R$200 em notas amassadas. Era para minhas despesas da escola, mas a luz é mais importante. José Roberto olhou para o filho. 18 anos, já um homem oferecendo seu dinheiro para ajudar a família, e algo se quebrou dentro dele. Mas não foi sua determinação, foi o medo de lutar, o medo de perder, o medo de não ser suficiente. Porque olhando para Júnior, para Letícia, que aparecera na porta da cozinha ao ouvir as vozes, para Valdirene sentada ali com os olhos ainda úmidos, mas já se recompondo, José Roberto percebeu algo fundamental. Ele não estava apenas lutando por um caminhão, estava lutando para mostrar aos filhos que dignidade importa, que você não abaixa a cabeça quando um poderoso tenta te esmagar, que justiça vale a pena, mesmo quando custa caro, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Ele pegou o dinheiro de Júnior, abraçou o filho e disse: "Obrigado, meu filho, mas você vai precisar isso para a escola. Seu pai vai resolver isso de outro jeito." Naquela noite, José Roberto voltou ao grupo Caminhoneiros Unidos SP e postou uma atualização longa sobre seu caso. Terminou com uma pergunta direta: alguém mais está passando por isso? Alguém mais teve garantia negada pela Volvo com essa mesma desculpa de óleo adulterado? As respostas começaram a chegar em minutos, dezenas delas, então centenas. José Roberto ficou olhando para a tela do celular incrédulo, enquanto mensagem após mensagem aparecia. "Comigo foi igual. Volvo negou garantia dizendo que óleo estava errado. Tive que pagar 87 mil de motor. Meu irmão passou exatamente isso. Mercedes também. Mesma desculpa. Eu desisti de lutar. Vendi o caminhão no prejuízo. Me arrependo até hoje. Conheço pelo menos 5 casos iguais só aqui em Minas." E então, uma mensagem que mudou tudo, de um número desconhecido. "José Roberto, meu nome é Rodrigo Almeida. Sou jornalista investigativo do portal Caminhoneiros Brasil. Seu caso me foi passado por um colega. Estou há 6 meses investigando um padrão de negativas de garantia por fabricantes de caminhões usando análise de óleo como justificativa. Tenho documentos de mais de 50 casos similares ao seu. Gostaria de conversar?" José Roberto leu e releu aquela mensagem. 50 casos. Um padrão. Um jornalista investigativo. Pela primeira vez em meses, ele sentiu algo que havia esquecido existir. Esperança. Ele respondeu: "Quando podemos conversar? Se você está acompanhando até aqui, você sabe o que é sentir que o sistema inteiro foi feito para te derrotar." José Roberto, naquele momento, com a conta de luz na mão e o filho oferecendo suas economias, estava a um passo de desistir. Deixe um comentário agora dizendo: "A dignidade não tem preço, porque pessoas como José Roberto precisam saber que não estão sozinhas, que tem gente assistindo, que tem gente que entende." Comente agora. Rodrigo Almeida tinha 36 anos, era formado em jornalismo pela USP e especializara-se em reportagens investigativas sobre o setor de transporte de cargas no Brasil. Trabalhava para o portal Caminhoneiros Brasil, um veículo digital que, apesar do orçamento modesto, havia conquistado respeito no meio por sua cobertura séria e aprofundada dos problemas enfrentados por motoristas autônomos. O encontro com José Roberto foi marcado para um sábado à tarde, em uma lanchonete próxima à rodoviária de São Paulo. Rodrigo chegou carregando uma mochila pesada e um notebook surrado. Cumprimentou José Roberto com um aperto
gesto de mão firme e foi direto ao ponto. Senhor José Roberto, obrigado por aceitar conversar. Vou ser honesto, seu caso não é único. Na verdade, é assustadoramente comum. Ele abriu o notebook e girou a tela para José Roberto. Era uma planilha com nomes, datas, modelos de caminhões, concessionárias, valores de reparo negados. José Roberto percorreu a lista com os olhos. Eram 63 casos, não 50 como Rodrigo mencionara. Volvos, Scanias, Mercedes, Iveco, todos com a mesma justificativa. A análise de óleo detectou o uso de lubrificante inadequado. Como você conseguiu esses dados? José Roberto perguntou. 6 meses de trabalho. Comecei a investigar quando 3 caminhoneiros me procuraram com histórias idênticas. Fui atrás, conversei com oficinas independentes, engenheiros mecânicos aposentados, advogados especializados e descobri um padrão. Rodrigo explicou. Havia uma prática, não oficial, mas disseminada, nas concessionárias de fabricantes premium de caminhões. Quando um motor apresentava falha cara durante o período de garantia, a primeira linha de defesa da montadora era solicitar análise do óleo. Essas análises eram feitas por laboratórios terceirizados, muitos deles com contratos de longo prazo com as próprias fabricantes, e com frequência suspeita detectavam elementos incompatíveis com especificações do fabricante, terminologia técnica vaga o suficiente para ser quase impossível de contestar sem equipamento laboratorial sofisticado. É o crime perfeito, Rodrigo disse, a indignação clara em sua voz. O motorista autônomo raramente tem recursos para contratar perícia independente. Mesmo quando tem, a perícia frequentemente é inconclusiva, porque analisar óleo usado meses depois da coleta, sem controles adequados de cadeia de custódia, é tecnicamente complexo. Então a palavra do laboratório da montadora prevalece. Mas isso é fraude, José Roberto disse, a voz saindo mais alta que pretendia. Pessoas nas mesas vizinhas olharam. Mas provar fraude requer mais que casos individuais. Requer demonstrar padrão sistemático. Requer documentação massiva. Requer tornar público o que está acontecendo. Rodrigo mostrou mais dados. Ele havia calculado que, nos 63 casos que documentara, as fabricantes haviam economizado aproximadamente 8 milhões de reais em reparos que deveriam estar cobertos por garantia. 8 milhões transferidos de pequenos empresários, caminhoneiros autônomos que viviam no limite, para os balanços de corporações multinacionais. E por que você está me contando tudo isso? José Roberto perguntou. Porque seu caso é diferente, senhor José Roberto. Você manteve documentação perfeita. Você está lutando judicialmente e você postou em grupos públicos, o que me permitiu te encontrar. Você é o caso emblema que eu estava procurando. Rodrigo propôs algo. Ele faria uma reportagem extensa sobre José Roberto, documentando não apenas o problema técnico, mas a história humana por trás. Os 27 anos de trabalho, a família lutando, o sistema desenhado para desencorajar justiça. A matéria seria publicada no portal Caminhoneiros Brasil, e se tivesse a repercussão que Rodrigo esperava, seria replicada por outros veículos. Qual é o risco? José Roberto perguntou. 27 anos de trabalho duro o haviam ensinado que ninguém oferece nada de graça. O risco é você se expor publicamente. A Volvo pode não gostar, pode dificultar ainda mais seu processo, pode te processar por difamação, embora seja improvável se nos ativermos aos fatos. E pessoalmente, senhor José Roberto, o risco é você se tornar o rosto dessa luta. Outros caminhoneiros vão te procurar, vão querer ajuda, conselhos. Sua vida vai ficar mais complicada. José Roberto ficou em silêncio, olhando para a planilha na tela do notebook. 63 casos. 63 José Robertos que haviam sido esmagados pela máquina. Quantos mais haviam desistido antes mesmo de tentar lutar? Quantos mais estavam naquele exato momento recebendo a mesma negativa, sentindo a mesma impotência? Vamos fazer, ele disse finalmente. Mas eu tenho uma condição. Qual? Você não faz matéria só sobre mim. Você conta a história de todos, dos 63. Mostra que não é um caso isolado, é um sistema. Rodrigo sorriu. Senhor José Roberto, agora estamos falando a mesma língua. A reportagem levou 3 semanas para ser produzida. Rodrigo entrevistou José Roberto durante horas. Visitou sua casa em Ferraz de Vasconcelos. Conversou com Valdirene e os filhos. Fotografou o Volvo parado na rua. Mas mais importante, ele entrevistou outros 12 caminhoneiros da lista. Documentou seus casos. Obteve cópias de negativas de garantia, laudos técnicos, processos judiciais. Consultou 3 engenheiros mecânicos independentes que, sob condição de anonimato, confirmaram que a prática de usar análise de óleo como pretexto para negar garantias era conhecida no meio. A matéria foi publicada em uma segunda-feira de novembro, 6 meses e meio após o caminhão de José Roberto ter quebrado.
jornado. O título era O Truque do Óleo: Como fabricantes de caminhões economizam milhões, negando garantias legítimas. A reportagem tinha 3.800 palavras, dezenas de fotos, infográficos mostrando os dados e vídeos curtos onde José Roberto e outros caminhoneiros contavam suas histórias. Era jornalismo investigativo sério, factual, devastador. A repercussão foi imediata e explosiva. Em 24 horas, a matéria teve 250 mil visualizações. Caminhoneiros de todo o Brasil começaram a compartilhar em grupos de WhatsApp, Facebook, fóruns especializados. A hashtag Pílula Truque do Óleo começou a aparecer no Twitter. Outros jornalistas começaram a entrar em contato com Rodrigo pedindo mais informações. Em 48 horas, o Sindicato Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga emitiu nota pública exigindo investigação rigorosa das práticas comerciais de concessionárias de veículos pesados. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros Autônomos anunciou que criaria um canal exclusivo para receber denúncias de casos similares. Em 72 horas, a Volvo do Brasil emitiu um comunicado oficial. Era curto, corporativo, cuidadosamente redigido por advogados. A Volvo do Brasil segue rigorosamente todas as normas técnicas e legais em suas análises de garantia. Cada caso é avaliado individualmente com base em evidências técnicas objetivas. Repudiamos qualquer insinuação de práticas inadequadas, mas o comunicado teve efeito contrário ao pretendido. Caminhoneiros interpretaram o tom defensivo como confirmação. Mais histórias começaram a aparecer. O canal da associação foi inundado com relatos. Em uma semana, havia 147 novas denúncias de garantias negadas com justificativa de óleo inadequado. Em 2 semanas, eram 312. José Roberto, de repente, se viu no centro de uma tempestade. Seu celular tocava constantemente. Caminhoneiros ligavam pedindo conselhos. Jornalistas pediam entrevistas. Advogados ofereciam representação pro bono. Ele foi convidado para dar entrevista em um programa de rádio especializado em transporte. Depois, em um canal de YouTube com 500 mil inscritos. Depois, em um programa de televisão de rede aberta. Cada aparição aumentava a pressão. A hashtag #Justiça para José Roberto começou a circular. Pessoas que nunca haviam dirigido um caminhão na vida começaram a se solidarizar. A história tocara um nervo exposto. A sensação de impotência diante de grandes corporações que parecem acima de qualquer responsabilização. Mas com a atenção vieram também os ataques. A Volvo não se manifestava publicamente além daquele primeiro comunicado, mas seus advogados começaram a trabalhar. Eles entraram com pedido de direito de resposta no portal Caminhoneiros Brasil, alegando que a matéria era tendenciosa e factualmente imprecisa. Ameaçaram processar José Roberto por danos à imagem corporativa, se ele continuasse fazendo declarações caluniosas em veículos de mídia. Dr. Paulo ligou para José Roberto em uma quinta-feira à noite, preocupado. José Roberto, precisamos conversar. A Volvo está usando sua exposição pública contra você no processo. Estão argumentando que suas declarações à imprensa demonstram motivação difamatória, em vez de busca legítima de direitos. Isso pode complicar nosso caso. José Roberto sentiu o peso daquelas palavras. Ele estava em casa, sentado à mesa da cozinha, sempre à mesa da cozinha, onde todas as grandes decisões e crises aconteciam. Valdirene estava lavando louça, mas ele sabia que ela estava escutando cada palavra. Doutor, o que o senhor está me dizendo? Que eu deveria ficar quieto? Estou dizendo que toda exposição tem risco. Você se tornou um símbolo, e isso é poderoso, mas também te torna um alvo maior. José Roberto desligou o telefone e ficou ali sentado, pensando. Valdirene secou as mãos e sentou-se à sua frente. O que você vai fazer? Ele pensou em todas as mensagens que recebia diariamente. Caminhoneiros contando histórias de desespero similares à sua. Pessoas dizendo que sua coragem as inspirara a não desistir. Famílias agradecendo por ele ter dado voz ao que viviam. Vou continuar falando, ele disse. Porque se eu calar agora, não é só sobre mim. É sobre todos aqueles 300 casos. É sobre cada caminhoneiro que vai passar por isso no futuro. Mas José Roberto também sabia que precisava de mais que indignação moral. Precisava de provas concretas. Precisava de algo irrefutável que demonstrasse que a negativa de sua garantia fora injusta. Foi quando ele se lembrou de algo que o engenheiro mecânico que fizera a perícia judicial mencionara em uma conversa informal. Se você quisesse ter certeza absoluta sobre o óleo, precisaria de uma análise forense completa, com espectroscopia de massa e cromatografia. Custaria uma fortuna, mas daria resposta definitiva. José Roberto pesquisou. Uma análise desse tipo custava R$12.000. R$12.000 que ele
definitivamente não tinha. O processo judicial já havia consumido todo o seu crédito e economias. Ele estava sobrevivendo semana a semana, com os bicos como motorista temporário e o salário de Valdirene. Foi então que aconteceu algo que José Roberto jamais poderia ter previsto. Um e-mail chegou na caixa que ele havia criado para receber mensagens relacionadas ao caso. O remetente era Maurício Santos, que se identificava como caminhoneiro aposentado, 72 anos, de Goiânia. A mensagem dizia: Senhor José Roberto, acompanhei sua história pelo noticiário. Passei 40 anos nas estradas. Construí tudo o que tenho em cima de um caminhão. Hoje estou aposentado, graças a Deus, com alguma estabilidade financeira. Li que o senhor precisa de análise técnica mais detalhada, mas não tem recursos. Eu gostaria de ajudar. Não é caridade, é investimento em justiça. É um caminhoneiro ajudando o outro. Entre em contato. José Roberto leu aquele e-mail 5 vezes. Um completo desconhecido oferecendo pagar uma análise de R$12.000. Parecia surreal. Poderia ser golpe, alguém tentando se aproveitar de sua exposição. Mas ele ligou para o número que Maurício deixara. A voz do outro lado era firme, carregada pelo tempo e pela estrada. Alô, senhor Maurício, aqui é José Roberto da Silva. José Roberto? Que bom que ligou. Olha, vou ser direto porque não gosto de enrolação. Eu sei o que é quebrar na estrada. Sei o que é ser tratado como lixo por gente de gravata. Eu posso pagar essa análise que você precisa. Não quero nada em troca. Se você ganhar e recuperar o dinheiro, você repassa para outro caminhoneiro que precisar. Assim, a gente cria uma corrente. Justiça que alimenta mais justiça. Aceita? José Roberto não conseguiu falar por alguns segundos. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque a garganta estava apertada demais. Senhor Maurício, eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, só precisa continuar lutando. E quando ganhar, porque você vai ganhar, José Roberto, eu sinto isso, você ajuda o próximo. Esse é o agradecimento. A análise forense foi feita em um laboratório especializado em São Paulo. As amostras de óleo que haviam sido coletadas durante a perícia judicial foram submetidas a exames muito mais aprofundados que os realizados pelo laboratório da Volvo. A análise levou 3 semanas. O resultado chegou em dezembro, quase 8 meses após o caminhão ter quebrado. José Roberto abriu o e-mail do laboratório com as mãos tremendo. Dr. Paulo estava com ele, conectado por videochamada. José Roberto leu o laudo em voz alta, tropeçando nos termos técnicos. Análise espectroscópica de massa demonstra composição de aditivos consistente com especificações API CK4, categoria aprovada para o motor em questão. Elementos detectados em análise anterior são compatíveis com degradação natural de lubrificante submetido a alta temperatura, não com uso de óleo inadequado. Análise metalográfica de partículas suspensas indica a presença de ferro e cromo em proporções consistentes com falha de tratamento térmico em componente de biela, não com desgaste acelerado por lubrificação inadequada. José Roberto parou de ler e olhou para a câmera do celular, onde via Dr. Paulo. Doutor, isso quer dizer que você estava certo, José Roberto. O óleo estava correto. A falha foi de fabricação. A Volvo mentiu. José Roberto fechou os olhos. 8 meses. 8 meses de luta, humilhação, aperto financeiro, noites sem dormir, família sofrendo. E ele estava certo o tempo todo. Mas a sensação não era de triunfo. Ainda não. Era de raiva. Raiva fria e controlada de um homem que havia sido chamado de incompetente, negligente, possivelmente fraudador, e tudo era mentira. Mentira conveniente, que economizara R$150.000 para uma corporação e quase destruíra uma família. Dr. Paulo protocolou o laudo no processo no dia seguinte. Junto, entrou com pedido de indenização por danos morais no valor de R$200.000, além da cobertura integral do reparo do motor, fornecimento de veículo substituto durante todo o período em que o caminhão esteve parado e pagamento de lucros cessantes calculados em R$10.000 por mês durante 8 meses. A petição terminava com um parágrafo que Dr. Paulo escrevera com particular satisfação. A prova pericial irrefutável demonstra que a negativa de garantia foi injustificada e baseada em análise técnica inadequada ou deliberadamente enganosa. A ré não apenas violou direitos contratuais e consumeristas, mas submeteu o autor a sofrimento moral desnecessário e prejuízo financeiro severo por 8 meses. A reparação deve ser proporcional não apenas ao dano causado, mas ao caráter punitivo necessário para desencorajar práticas similares contra outros consumidores vulneráveis. A resposta da Volvo veio 3 semanas depois e foi, para surpresa de todos, uma proposta de acordo. A empresa oferecia reparo completo do motor sem custos para José Roberto, indenização de R$50
R$ 50.000 por danos morais e reembolso de custas processuais. Em troca, José Roberto deveria assinar um termo de confidencialidade impedindo-o de discutir publicamente os detalhes do acordo ou do caso. José Roberto reuniu-se com o Dr. Paulo em seu escritório em Santo André para discutir a proposta. Era uma tarde chuvosa de janeiro e o barulho da chuva na janela criava uma trilha sonora apropriadamente melancólica. É uma boa oferta, José Roberto, Dr. Paulo disse honestamente. 50.000 não é o que pedimos, mas é substancial. Você recupera suas perdas, quita suas dívidas e volta para a estrada. Mas tem o termo de confidencialidade, José Roberto disse. Sim, termo padrão em acordos corporativos. Você não poderia mais falar publicamente sobre o caso. Então os outros 300 casos continuam sem respostas? Dr. Paulo suspirou. José Roberto, eu entendo sua indignação, mas meu papel como seu advogado é zelar por seus interesses. E seus interesses são melhor servidos aceitando este acordo. Se recusarmos e formos a julgamento, podemos ganhar mais, ou podemos perder tudo em recurso. José Roberto olhou pela janela molhada de chuva. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético, indiferente aos dilemas morais de um caminhoneiro de Ferraz de Vasconcelos. R$ 50.000. Era mais dinheiro do que ele já teve junto na vida. Pagaria todas as dívidas que contraíra durante os 8 meses parado. Daria alguma segurança para a família. Permitiria que Júnior voltasse ao cursinho, que Letícia voltasse ao judô. Seria a decisão sensata. Mas José Roberto pensou em Maurício Santos, o caminhoneiro aposentado que pagara R$ 12.000 por um laudo para um completo estranho. Pensou nos centos de mensagens que recebia diariamente de caminhoneiros em situações similares. Pensou em cada José Roberto futuro que passaria pelo mesmo que ele passou. Doutor, ele disse finalmente, qual é a chance de ganharmos mais se rejeitarmos o acordo e formos até o fim? Honestamente, agora que temos o laudo independente, eu diria 70%, mas pode levar mais 1 ou 2 anos. E a Volvo vai recorrer, com certeza. Pode se arrastar por 5 anos no total. E se ganharmos a decisão vira jurisprudência, outros caminhoneiros podem usar? Sim, especialmente se for em segunda instância ou superior. Vira precedente. José Roberto assentiu lentamente. Então vamos recusar o acordo. Dr. Paulo tirou os óculos e esfregou os olhos. José Roberto, você tem certeza? Estamos falando de abrir mão de R$ 50.000 certos por uma possibilidade de ganhar mais no futuro distante. Você tem família, dívidas? Eu sei, doutor, mas se eu aceitar esse dinheiro e assinar esse papel dizendo que não posso falar, sabe o que eu viro? Viro parte do problema. Viro um cara que foi comprado para calar a boca enquanto o sistema continua esmagando outros. Você não deve isso a ninguém, José Roberto. Talvez não, mas devo a mim mesmo. Devo poder olhar no espelho e saber que quando tive chance de fazer a coisa certa, mesmo sendo difícil, eu fiz. Dr. Paulo ficou olhando para aquele homem sentado à sua frente, mãos calejadas, roupa simples, mas postura ereta e olhar firme, e sentiu algo que raramente sentia em 20 anos de advocacia, admiração genuína. Tudo bem, ele disse finalmente. Vamos recusar o acordo e ir até o final. Mas, José Roberto, quero que você entenda. Isso significa mais meses, talvez anos de luta. Significa mais desgaste. A Volvo não vai facilitar. Doutor, passei 27 anos construindo o que tenho, mas alguns meses ou anos não vão me quebrar agora. A recusa do acordo foi protocolada no dia seguinte. A resposta da Volvo foi rápida e dura. Nova contestação, agora argumentando que o laudo independente não seguiu metodologia científica adequada e que foi produzido por laboratório sem credenciamento específico para análise forense automobilística. Eles trouxeram seu próprio contralaudo, produzido por um laboratório alemão especializado que confirmava a análise original. O processo, que parecia próximo de uma resolução, voltou à estaca zero. Novas audiências foram marcadas, novos prazos, nova rodada de petições e contrapetições. Mas algo havia mudado. José Roberto não estava mais sozinho. A história de sua recusa do acordo espalhou-se rapidamente. Rodrigo Almeida fez nova matéria. Caminhoneiro recusa 50.000 caisas para poder continuar lutando por todos. A matéria viralizou ainda mais que a primeira, e então começou a acontecer algo extraordinário. Outros caminhoneiros começaram a entrar com processos similares, usando o caso de José Roberto como modelo. Advogados especializados em direito do consumidor começaram a oferecer representação coletiva. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros Autônomos anunciou que entraria como amicus curiae no processo de José Roberto, tornando oficialmente o caso não apenas dele, mas de toda a categoria. Em fevereiro, 13 meses após o caminhão ter quebrado, José Roberto recebeu uma ligação que não esperava. Era um assessor do Procon Estadual de São Paulo.
Senhor José Roberto, estamos abrindo investigação formal sobre práticas de negativa de garantia no setor de veículos pesados. Gostaríamos que o senhor prestasse depoimento formal. Seu caso está servindo de base para uma possível ação civil pública contra várias fabricantes. Ação civil pública. José Roberto mal sabia o que aquilo significava, mas Dr. Paulo explicou. Era quando o Estado entrava em juízo representando não um indivíduo, mas todos os consumidores potencialmente lesados. Se o PROCON ganhasse uma ação dessas, as fabricantes seriam obrigadas a mudar suas práticas, para sempre. Naquela noite, José Roberto sentou-se com Valdirene na sala de sua casa simples em Ferraz de Vasconcelos. O Volvo azul metálico ainda estava estacionado na rua. Inútil, mas de alguma forma não parecia mais um monumento à derrota. Parecia algo diferente, um símbolo de resistência, prova de que um homem comum, quando se recusa a abaixar a cabeça, pode mover montanhas. Você acha que vale a pena? Valdirene perguntou pela primeira vez, permitindo que a dúvida transparecesse em sua voz. José Roberto pensou por um longo momento. Val, lembra quando a gente casou e você disse que íamos descobrir juntos como eu ia ter meu caminhão? Lembra de todos aqueles anos economizando R$ 400 por mês? Naquela época parecia impossível, mas a gente conseguiu porque não desistiu. Não importa quanto tempo demorasse. Eu lembro. Isso aqui é a mesma coisa. Só que não é só sobre mim ter meu caminhão. É sobre todos os caminhoneiros terem chance justa quando as empresas tentarem enganá-los. E sim, Val, vale a pena. Ela pegou a mão dele e apertou. Não disse nada. Não precisava. 20 anos de casamento haviam ensinado que às vezes as palavras mais importantes são as que nunca são ditas em voz alta. E assim, enquanto a chuva caía do lado de fora e São Paulo se preparava para mais um dia de sua existência caótica e indiferente, José Roberto da Silva tomou decisão consciente de que continuaria lutando. Não porque tinha garantia de vitória, não porque seria fácil ou rápido, mas porque algumas batalhas precisam ser lutadas simplesmente porque são certas. O que ele não sabia ainda era que a maior virada do caso estava a apenas 2 meses de distância. E viria de um lugar que ninguém, nem José Roberto, nem seus advogados, nem a Volvo, poderia ter previsto. Março chegou trazendo calor intenso e uma ligação que mudaria tudo. José Roberto estava em uma viagem curta, levando carga de São Paulo a Campinas, um dos poucos fretes que conseguira dirigindo o caminhão emprestado de um colega, quando o celular tocou. O nome na tela era Dr. Paulo. José Roberto, onde você está? Pode parar para conversar? O tom urgente fez José Roberto sentir um aperto no estômago. Em ano e meio de processo, ele aprendera que ligações urgentes de advogados raramente traziam boas notícias. Estou na Bandeirantes, altura de Jundiaí. Posso parar no posto daqui a 5 quilômetros. O que aconteceu? Nada de ruim. Pelo contrário. Mas preciso te contar pessoalmente. Por telefone não dá. 15 minutos depois, José Roberto estava sentado em uma mesa de food court do posto, com um café esfriando na sua frente, quando o Dr. Paulo começou a falar. Ele estava ligado por videochamada, e sua expressão era uma mistura de incredulidade e empolgação contida. José Roberto, você se lembra daquele engenheiro da Volvo que fez a perícia judicial do seu caso? O que concluiu que o laudo era inconclusivo? Lembro. Pedro alguma coisa. Pedro Alvarenga. Ele me ligou ontem, pessoalmente. Disse que precisa falar com você. Disse que tem informações importantes sobre seu caso. José Roberto franziu a testa. Informações? Que tipo de informações? Ele não quis dizer por telefone, mas disse uma coisa que me deixou pensando a noite inteira. Eu não podia dizer a verdade no laudo oficial, porque ainda trabalho como consultor para a Volvo, mas agora estou aposentado de verdade e minha consciência não me deixa mais em paz. José Roberto, eu acho que ele quer testemunhar a favor de você. José Roberto ficou em silêncio, processando. Um engenheiro que fizera análise para a Volvo, querendo testemunhar a favor dele, parecia bom demais para ser verdade. Pode ser armadilha, ele disse cautelosamente. Pensei nisso também, mas conferi. Pedro Alvarenga realmente se aposentou completamente em janeiro. Tem 71 anos, 43 de carreira. É considerado uma autoridade em motores a diesel. E José Roberto, ele parecia genuinamente perturbado. Disse que seu caso o fez enxergar um padrão que ele ignorava há anos. O encontro foi marcado para a semana seguinte, em um café discreto em Sorocaba, cidade onde Pedro Alvarenga morava. José Roberto foi acompanhado de Dr. Paulo e Rodrigo Almeida, o jornalista que agora havia se tornado algo como um aliado informal do caso. Pedro Alvarenga era um homem magro, cabelos completamente brancos, óculos de aros finos e aquele ar de professor universitário que José Roberto imediatamente reconheceu dos seus professores do curso de mecânica que fizera anos atrás. Ele cumprimentou todos com seriedade e foi direto ao assunto. Senhor José Roberto, eu preciso pedir desculpas primeiro. O laudo
laudo que fiz no seu caso não foi honesto, não foi mentiroso tecnicamente. Cada palavra que escrevi era factualmente defensável, mas foi desonesto na conclusão. Eu sabia que o óleo estava dentro das especificações. Sabia que a falha fora de fabricação, mas escrevi inconclusivo porque é o que faço há 20 anos quando o laudo vai contra os interesses da Volvo. O silêncio na mesa era pesado. José Roberto sentiu a raiva subir, mas algo na expressão de Pedro o impediu de explodir. Havia arrependimento genuíno ali. Por que está me contando isso agora? José Roberto perguntou, a voz firme mas controlada. Porque estou velho, senhor José Roberto, e velho o suficiente para saber que não quero morrer sendo cúmplice de uma injustiça sistêmica. Quando fiz seu laudo, pensei que seria apenas mais um caso, mais uma situação ambígua, onde minha consciência poderia aceitar o inconclusivo como meio termo. Mas então vi a repercussão, vi sua história, vi que você recusou acordo de R$50 mil para continuar lutando. Vi os outros 300 casos. E percebi, eu sou parte do mecanismo que permite isso acontecer. Pedro abriu uma pasta e colocou sobre a mesa um pendrive. Aqui estão 7 anos de e-mails internos entre mim e o departamento técnico da Volvo. Orientações explícitas sobre como redigir laudos tecnicamente defensáveis, mas comercialmente úteis. Essas são as palavras literais que aparecem em um e-mail de 2019. Análises que eu fiz onde identifiquei defeitos de fabricação, mas recebi orientação para enfatizar outros fatores. Casos como o seu, onde o óleo estava correto, mas a conclusão foi inconclusiva, para evitar precedente de cobertura de garantia em lote com problemas conhecidos de tratamento térmico. José Roberto olhou para aquele pendrive como se fosse uma granada. Isso pode explodir o caso deles inteiro? Pode explodir muito mais que o caso deles, senhor José Roberto. Isso documenta uma prática sistemática de manipulação técnica para redução de custos de garantia. Se tornado público, pode levar a investigações federais, processos coletivos, multas da Anatel e do Procon. Pode custar à Volvo centenas de milhões em indenizações e, mais importante, reputação. E por que você está me dando isso? Dr. Paulo perguntou, o advogado nele sendo cauteloso. Porque o senhor José Roberto me fez uma pergunta que não me deixou dormir. Como eu dormia à noite, sabendo que meus laudos técnicos destruíam vidas de trabalhadores honestos? A resposta é que eu me convencia de que era apenas técnico, que não era responsabilidade minha entender as implicações, que se não fosse eu seria outro fazendo o mesmo. Desculpas, covardias, e não quero mais viver com isso. Rodrigo Almeida, que até então escutava em silêncio, se inclinou para a frente. Senhor Pedro, se publicarmos isso, o senhor entende que pode sofrer retaliação, processos, perda de contratos de consultoria, danos à reputação profissional? Entendo, mas estou com 71 anos, totalmente aposentado da Volvo desde janeiro e sem dependentes financeiros. O que eles vão fazer? Me processar? Que processem. Eu tenho documentos, tenho e-mails, tenho gravações de reuniões técnicas onde supervisores orientavam explicitamente como gerenciar laudos para proteger a margem de lucro da garantia. Se processarem, eu contraprocesso com tudo que tenho. José Roberto estendeu a mão por cima da mesa e a colocou sobre as mãos enrugadas de Pedro. Obrigado, ele disse simplesmente, e daquelas 2 sílabas transbordava gratidão, respeito e também perdão. Pedro Alvarenga apertou a mão de José Roberto e seus olhos ficaram úmidos. Não, senhor José Roberto, obrigado. Você me deu coragem para fazer a coisa certa. Nas 2 semanas seguintes, Dr. Paulo trabalhou 20 horas por dia analisando o conteúdo do pendrive. Eram centenas de e-mails, planilhas de controle de custos de garantia, atas de reuniões técnicas, orientações internas sobre redação de laudos. Era, como ele disse a José Roberto, um tesouro absoluto para a acusação. A estratégia foi cuidadosamente planejada. Doutor Paulo entraria com aditamento à petição inicial, juntando os documentos e o depoimento de Pedro Alvarenga, e argumentando que o caso de José Roberto não era isolado, mas sim evidência de prática corporativa sistemática. Simultaneamente, Rodrigo Almeida publicaria matéria investigativa baseada nos documentos, expondo o esquema publicamente, e o Procon, que já estava investigando, receberia cópia de tudo para embasar a ação civil pública. Era um ataque coordenado em 3 frentes: legal, midiático e regulatório. A bomba explodiu em uma segunda-feira, 23 de março, ano e meio após o caminhão de José Roberto ter quebrado na BR-116. A matéria de Rodrigo tinha o título Documentos internos revelam: Volvo orientava engenheiros a manipular laudos para negar garantias. Era acompanhada de facsímiles dos e-mails, com destaques nas partes mais incriminadoras. Precisamos manter índice de cobertura de garantia
garantia de motor abaixo de 7% para bater meta trimestral. Orientação para laudos. Enfatizar fatores externos. Óleo, manutenção, uso inadequado, sempre que tecnicamente defensável, mesmo que falha de fabricação seja mais provável. Lote VIN 45XXX23XX apresenta índice 12% de falha de biela por tratamento térmico inadequado. Recall custaria 47 milhões. Orientação. Redigir laudos caso a caso atribuindo falha à lubrificação, evitando padrão que justifique recall. Engenheiro Alvarenga. Sugiro que laudo em caso Silva seja inconclusivo em vez de falha de fabricação. Cliente está representado judicialmente e pode criar precedente. Era devastador, era irrefutável e era público. A repercussão foi imediata e massiva. Todos os principais portais de notícia replicaram a matéria. Hashtags e VolvoGate e fraude na garantia ficaram entre os trending topics do Twitter brasileiro durante 2 dias. O Procon Federal emitiu nota dizendo que abriria investigação abrangente em toda a indústria de veículos pesados sobre práticas de garantia. O Ministério Público Federal anunciou que iniciaria inquérito civil para apurar possível crime contra relações de consumo. A Volvo do Brasil desta vez não conseguiu emitir um comunicado breve e corporativo. Teve que fazer coletiva de imprensa. O presidente da empresa no Brasil, um executivo sueco chamado Lars Bergman, enfrentou meia hora de perguntas hostis de jornalistas. Suas respostas foram as esperadas de um executivo em modo de controle de danos, profunda preocupação e investigação interna, medidas corretivas, casos isolados que não representam nossa cultura corporativa. Mas o dano estava feito, a confiança estava quebrada e o mercado reagiu. Ações da Volvo na bolsa sueca caíram 8% em 2 dias. Concessionárias reportaram cancelamento de pedidos. Transportadoras anunciaram publicamente que estavam reavaliando contratos de fornecimento. Para José Roberto, tudo isso era surreal. Ele assistia pela televisão o presidente de uma corporação multinacional tendo que responder perguntas sobre seu caso. Seu caso, José Roberto da Silva, o garoto que lavava caminhões por R$5. 3 dias após a explosão da matéria, o telefone de José Roberto tocou com um número desconhecido. Ele atendeu cautelosamente. José Roberto da Silva? Sim, aqui é Raquel Guimarães. Sou advogada do Departamento Jurídico da Volvo do Brasil. Gostaria de agendar uma reunião urgente com o senhor e seu representante legal para discutirmos uma proposta de resolução para seu caso. José Roberto quase riu. Resolução. Que palavra bonita para nós fomos pegos e agora queremos te calar. Passe os detalhes para meu advogado, Dr. Paulo Henrique Martins, e desligou. A reunião aconteceu 4 dias depois, em um escritório de advocacia de luxo na Avenida Paulista. José Roberto compareceu de jeans e camisa social, a roupa mais formal que tinha, acompanhado de Dr. Paulo. Do outro lado da mesa estavam 4 advogados da Volvo, todos internos que provavelmente custavam mais que o carro de José Roberto, e a tal Raquel Guimarães, uma mulher de 40 e poucos anos, com expressão de quem estava tendo um dia muito longo. A proposta foi apresentada em slides projetados em uma tela na parede. José Roberto mal conseguia acreditar na formalidade corporativa aplicada ao ato de tentar comprar seu silêncio. A oferta era R$300 mil de indenização, conserto completo do motor e extensão da garantia por mais 5 anos, reembolso integral de todas as custas processuais. Mole, e aqui estava a parte que José Roberto esperava, termo de confidencialidade abrangente, proibindo-o de discutir qualquer aspecto do caso ou do acordo. Dr. Paulo estava prestes a responder quando José Roberto o interrompeu. Posso fazer uma pergunta? Raquel Guimarães assentiu, surpresa pela intervenção direta. Essa oferta é só para mim ou para os outros 300 casos também? Senhor José Roberto, cada caso é avaliado individualmente. Isso é um não, então. Não é simples assim. É sim. Vocês querem me pagar 300 mil para eu calar a boca e deixar 300 outros José Robertos sem resposta. Senhor José Roberto, o senhor tem que entender que uma empresa não pode. José Roberto levantou-se. Dr. Paulo, percebendo a deixa, levantou-se também. Não, senhora Raquel. Quem não entende é vocês. Vocês acham que isso é sobre dinheiro? Não é. Nunca foi. É sobre dignidade. É sobre olhar no espelho e saber que quando tive chance de fazer o certo, eu fiz. 300 mil não compram isso. E com essa frase, José Roberto da Silva saiu da sala de reunião luxuosa na Avenida Paulista, deixando 4 advogados caros e uma executiva de boca aberta. Na rua, enquanto esperavam o ônibus, Dr. Paulo oferecera pagar Uber, mas José Roberto recusara. Sempre consciente de custos, o advogado olhou para seu cliente com expressão de genuíno espanto. José Roberto, você acabou de recusar
recusar R$300.000. Eu sei, a maioria das pessoas venderia a avó por menos. Eu não sou a maioria das pessoas, doutor. Dr. Paulo riu, balançando a cabeça. Não, definitivamente não é. A recusa do segundo acordo teve repercussão ainda maior que a do primeiro. Rodrigo Almeida publicou: caminhoneiro recusa 300 mil reais da Volvo. Dignidade não tem preço. A matéria viralizou globalmente. Foi traduzida para inglês e espanhol. Apareceu em portais de notícia da Europa. José Roberto recebeu mensagens de caminhoneiros da Argentina, Chile, Colômbia, todos enfrentando problemas similares com fabricantes. E então, a maré começou a virar de verdade. O Procon de São Paulo entrou com ação civil pública contra a Volvo do Brasil, pedindo indenização coletiva de R$500 milhões para todos os consumidores lesados por práticas de negativa indevida de garantia. A ação citava especificamente os documentos vazados por Pedro Alvarenga e usava o caso de José Roberto como exemplo paradigmático. A Anatel, agência reguladora do setor, abriu processo administrativo que poderia resultar em multas adicionais e até suspensão temporária das operações da Volvo no Brasil. 3 fabricantes concorrentes, Scania, Mercedes e Iveco, entraram com pedidos de investigação antitrust, argumentando que as práticas de negativa de garantia da Volvo constituíam vantagem competitiva desleal ao reduzir artificialmente custos operacionais. Era uma avalanche regulatória, legal e de relações públicas. A Volvo estava sendo atacada de todas as direções simultaneamente. E no centro de tudo estava José Roberto da Silva, o homem que poderia ter aceitado R$300 mil e parado tudo, mas escolheu continuar lutando. Em maio, 2 meses após a explosão do escândalo, a Volvo do Brasil fez algo sem precedentes. Emitiu pedido público de desculpas, não um comunicado corporativo vago. Um pedido de desculpas assinado pessoalmente pelo CEO global da empresa, Martin Lundstedt, em vídeo transmitido simultaneamente no Brasil e na Suécia. Lundstedt, um homem de 60 anos com aquele jeito sisudo de executivo nórdico, falava diretamente para a câmera. Em nome da Volvo Group, eu gostaria de pedir desculpas públicas ao Sr. José Roberto da Silva e a todos os clientes da Volvo no Brasil que foram injustamente prejudicados por nossas práticas inadequadas de análise de garantia. Uma investigação interna confirmou que houve falhas sistêmicas em nossos processos que resultaram em negativas de garantia injustificadas. Isso viola nossos valores fundamentais de integridade e respeito ao cliente. Estamos implementando mudanças estruturais em nossa operação brasileira para garantir que isso nunca mais aconteça. E estamos estabelecendo um fundo de compensação de R$200 milhões para remediar todos os casos similares dos últimos 5 anos. José Roberto assistiu aquele vídeo na sala de sua casa, cercado por Valdirene, Júnior e Letícia. Quando terminou, houve silêncio. Então Valdirene começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de orgulho, de amor por aquele homem teimoso que ela escolhera 20 anos atrás. Júnior abraçou o pai e, pela primeira vez desde que tinha 8 anos, chorou nos braços dele. Letícia apenas segurou a mão do pai e disse: "Você ganhou, pai. Você realmente ganhou." Mas José Roberto, olhando pela janela para o Volvo azul metálico ainda parado na rua, em breve seria consertado, a Volvo já enviara guincho para levá-lo, pensou que ganhar era uma palavra simples demais para o que havia acontecido. Ele não tinha apenas ganho um processo. Tinha provado que um homem comum, armado apenas com dignidade e determinação, podia enfrentar uma corporação multinacional e não apenas sobreviver, mas vencer. Tinha criado precedente legal que protegeria milhares de outros caminhoneiros. Tinha exposto práticas que provavelmente existiam há décadas, mas ninguém tinha coragem de denunciar. Mas mais que tudo isso, José Roberto havia provado algo para si mesmo, para sua família e para qualquer um que prestasse atenção, que você não precisa ser rico, poderoso ou bem conectado para exigir justiça. Você só precisa estar disposto a não desistir. E às vezes, quando a causa é justa e a determinação inabalável, até gigantes tropeçam. O verão chegou a São Paulo com aquele calor úmido característico de dezembro. José Roberto estava na varanda de sua casa em Ferraz de Vasconcelos, observando o movimento da rua, quando o Volvo azul metálico dobrou a esquina. O motor ronronava com aquela precisão sueca que ele sempre admirara, mas agora havia uma diferença. Era um ronronar que ele podia ouvir sem ansiedade, sem medo de que a próxima viagem fosse a última antes de uma quebra catastrófica. O caminhão tinha voltado da concessionária 3 semanas antes, completamente reparado. Motor novo, garantia estendida para 7 anos. E uma carta pessoal do diretor de operações da Volvo Brasil pedindo desculpas e informando que José Roberto teria suporte técnico prioritário enquanto fosse cliente
frente da marca. Mas José Roberto sabia que o caminhão, por mais importante que fosse, era apenas a camada mais superficial do que havia sido conquistado. O processo judicial terminara em setembro, 10 meses após os documentos de Pedro Alvarenga terem sido tornados públicos. A sentença foi categórica. A Volvo deveria indenizar José Roberto em R$200 mil por danos morais, além de cobrir todos os lucros cessantes do período em que o caminhão ficou parado, calculados em R$120 mil, e pagar honorários advocatícios de R$80 mil. Total, R$400 mil, mas o juiz foi além da sentença financeira. Ele incluiu um parágrafo que Dr. Paulo leu em voz alta para José Roberto, como se fosse poesia. O presente caso transcende a esfera individual e alcança relevância social paradigmática. O autor, senhor José Roberto da Silva, demonstrou que a defesa da dignidade e dos direitos consumeristas não é privilégio das classes abastadas, mas patrimônio de todo cidadão que se recusa a aceitar passivamente as injustiças. Sua luta obstinada contra práticas corporativas abusivas deve servir de exemplo e precedente para que outros consumidores vulneráveis saibam que a justiça, ainda que tardia, é acessível quando há determinação e provas sólidas. Que este caso sirva de advertência às grandes corporações. O lucro nunca deve sobrepor-se à ética e à verdade. José Roberto pediu cópia impressa daquele parágrafo. Emoldurou e pendurou na parede da sala, ao lado da foto de casamento e do certificado de conclusão do seu curso de mecânica. Valdirene achara estranho no início. Quem emoldura sentença judicial? Mas depois entendeu. Aquelas palavras validavam décadas de trabalho honesto. Diziam que ele importava, que sua luta tinha significado. O dinheiro da indenização chegou em outubro, depois que a Volvo desistiu de recorrer. R$400 mil. José Roberto olhou para aquele extrato bancário por longos minutos, ainda sem conseguir processar completamente. Era mais dinheiro do que ele ganhara em toda sua vida somada. A primeira coisa que fez foi chamar a família e sentar-se à mesa da cozinha. Sempre à mesa da cozinha, onde todas as grandes decisões aconteciam. Esse dinheiro não é só meu, ele disse, é nosso. Então vamos decidir juntos o que fazer com ele. Passaram a tarde toda discutindo, fazendo contas, sonhando em voz alta pela primeira vez em anos. No final, chegaram a um plano. R$100 mil iriam para Maurício Santos, o caminhoneiro aposentado de Goiânia, que pagara a análise forense. José Roberto ligara para ele assim que o dinheiro caiu, mas Maurício recusara. Eu não fiz isso por dinheiro, José Roberto. Fiz por justiça. Eu sei, seu Maurício, mas quando eu pedi emprestado, eu prometi que devolveria. E o homem de palavra é homem de respeito. Depois de muita insistência, Maurício aceitou 50 mil, com uma condição, que José Roberto usasse os outros 50 para criar o que Maurício chamou de Fundo de Justiça, dinheiro reservado para ajudar outros caminhoneiros em situações similares. José Roberto aceitou. 50 mil foram usados para quitar integralmente o financiamento do Volvo. Pela primeira vez em sua vida adulta, José Roberto seria dono completo de seu veículo de trabalho. Sem parcelas, sem dívidas. A sensação de liberdade era quase física. 50 mil foram para a educação. Júnior voltaria ao cursinho pré-vestibular, agora em um cursinho melhor que preparava especificamente para engenharia. Letícia voltaria ao judô e ainda faria curso de inglês. Meus filhos vão ter as chances que eu não tive, José Roberto disse, a voz firme. 30 mil foram para a reforma da casa. Consertar o telhado que vazava, trocar o chuveiro velho que dava choque, pintar as paredes descascadas. Nossa casa vai ficar digna da mulher que mora nela, José Roberto disse, olhando para Valdirene, que sorriu daquele jeito que ele apaixonara-se 20 anos atrás. 20 mil foram para emergências, um colchão financeiro pela primeira vez na vida. Dinheiro para dormir tranquilo, sabendo que uma crise inesperada não destruiria tudo de novo. E os últimos 50 mil, esses eram o Fundo de Justiça de Maurício. José Roberto abriu uma conta separada, fez Valdirene cotitular para garantir transparência e criou regras simples. Qualquer caminhoneiro que precisasse de ajuda para perícia técnica, laudo ou custos processuais contra a fabricante poderia requisitar ajuda. Cada caso seria avaliado e o dinheiro seria empréstimo a ser devolvido apenas se e quando o caminhoneiro ganhasse seu caso. Assim a gente cria um ciclo, José Roberto explicou. Um ajuda o outro, justiça alimentando mais justiça. A ideia do fundo se espalhou rapidamente. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros Autônomos ofereceu infraestrutura administrativa. Outros caminhoneiros começaram a contribuir. Em 3 meses, o fundo tinha R$120 mil. Em 6 meses, 200 mil. 23 caminhoneiros haviam sido ajudados. 17 processos já tinham sido ganhos. O dinheiro voltava,
crescia e ajudava mais gente. Mas o impacto do caso de José Roberto ia muito além do dinheiro. A ação civil pública do Procon contra a Volvo resultou em um termo de ajustamento de conduta histórico. A Volvo Brasil comprometeu-se a revisar todos os casos de negativa de garantia dos últimos 5 anos, usando critérios técnicos independentes, indenizar automaticamente todos os casos onde a negativa fora baseada apenas em análise de óleo, criar um sistema de auditoria externa para todas as análises de garantia com laudos validados por engenheiros sem vínculo com a empresa, publicar anualmente estatísticas completas sobre índices de falha, recalls e coberturas de garantia, pagar multa de R$100 milhões ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Outras fabricantes, vendo a queda da Volvo, correram para implementar mudanças voluntárias similares antes de serem forçadas por ações legais. Em um ano, o setor inteiro de veículos pesados tinha mudado suas práticas de garantia. Um estudo da Associação de Caminhoneiros estimou que as mudanças salvariam aos motoristas autônomos brasileiros aproximadamente R$200 milhões por ano, em custos de reparo que deveriam estar cobertos por garantia, mas eram indevidamente negados. 200 milhões por ano. Tudo porque um homem decidiu não aceitar uma injustiça. José Roberto voltou a trabalhar em novembro. A primeira viagem foi de São Paulo a Curitiba, a mesma rota que fazia há 25 anos, quando era motorista empregado, ganhando R$3.500 mensais. Mas agora era diferente. Ele era dono do próprio negócio, sem dívidas, com garantia de verdade, com dignidade intacta. Ele dirigiu pela BR-116, a mesma rodovia onde o caminhão quebrara quase 2 anos antes, e pela primeira vez permitiu-se sentir algo que não sentia há muito tempo: paz. No caminho, parou em um restaurante de beira de estrada em Registro, próximo ao exato local onde o Volvo tinha morrido. Enquanto comia seu prato feito, um caminhoneiro mais jovem, uns 30 anos, aproximou-se timidamente. "Licença, você é o José Roberto, o do caso da Volvo?" José Roberto assentiu, ainda não acostumado a ser reconhecido. "Cara, eu só queria agradecer. Meu primo teve o caminhão dele negado de garantia pela Mercedes ano passado. Mesma história. Disseram que ele usou óleo errado. Mas por causa do seu caso ele conseguiu contestar. A Mercedes pagou o conserto. Você salvou a vida dele, irmão." O jovem apertou a mão de José Roberto com força e foi embora. Mas José Roberto ficou ali sentado, a comida esfriando no prato, processando aquilo. Ele não salvara apenas sua própria vida. Salvara a de outras pessoas, pessoas que ele nunca encontraria, pessoas que talvez nem soubessem seu nome, mas que se beneficiariam para sempre das mudanças que sua luta criara. Em dezembro, José Roberto foi convidado para falar em um evento da Associação de Caminhoneiros em Brasília. Era um auditório com 400 pessoas, e a ideia de falar em público o aterrorizava. Mas Valdirene insistira. "Zé, você passou 2 anos falando com jornalistas e advogados. Falar com seus iguais vai ser fácil." No dia do evento, José Roberto subiu ao palco vestindo jeans e camisa social, sua roupa de ocasião especial, e ficou diante daquele mar de rostos. Rostos marcados pelo sol e pela estrada. Rostos de gente que acordava às 4 da manhã e dirigia 12 horas seguidas. Gente como ele. Sua fala foi curta e não ensaiada. Ele simplesmente contou a história. O dia que o caminhão quebrou, a negativa da garantia, a decisão de lutar, os meses de aperto financeiro, as ofertas recusadas, a vitória final. Mas terminou com algo que não estava planejado, algo que saiu diretamente do coração. "Eu não sou especial. Não sou mais inteligente ou corajoso que qualquer um aqui. A única diferença é que eu tinha documentos e tive sorte de encontrar gente boa no caminho. Mas cada um de vocês tem a mesma dignidade que eu. E quando nos recusamos a aceitar injustiça, quando documentamos tudo, quando apoiamos uns aos outros, a gente vira imparável. Porque eles podem ser grandes, podem ter dinheiro, mas nós somos muitos. E quando muitos se unem por uma causa justa, nem gigante fica em pé." O auditório explodiu em aplausos. Não aqueles aplausos educados de evento corporativo. Aplausos de gente batendo palma até doer, gritando, abraçando uns aos outros. E José Roberto, ali no palco, sentiu algo que nunca imaginara sentir, que talvez sua vida tivesse significado algo maior que apenas sobreviver. Na viagem de volta para São Paulo, ele ligou para Valdirene do celular. "Val, você acredita que a gente chegou até aqui?" Ela riu do outro lado da linha. "Zé, eu sempre soube que a gente ia chegar. A questão nunca foi se, sempre foi quando. Eu te amo, Val. 20 anos e ainda não cansei de você. 20 anos e você ainda é um bobo romântico. Dirige com cuidado. Te espero em casa." José Roberto desligou e continuou dirigindo. A BR-116 se estendia à frente, iluminada pelos faróis do Volvo. A mesma estrada que ele percorria
seguia há 25 anos, a mesma estrada onde quase perdera tudo, mas também a estrada onde descobrira do que era feito. Ele pensou em todas as pessoas que o ajudaram ao longo do caminho. Maurício Santos, com seus R$ 12.000. Rodrigo Almeida, com sua reportagem. Pedro Alvarenga, com sua consciência pesada. Dr. Paulo, com sua dedicação. Os centenas de caminhoneiros desconhecidos que compartilharam sua história. A própria Valdirene, que nunca deixou que ele desistisse. E pensou em todas as pessoas que ele nunca conheceria, mas que de alguma forma foram tocadas por sua recusa em aceitar injustiça. O primo do caminhoneiro no restaurante. Os 23 beneficiados pelo Fundo de Justiça. Os milhares que agora tinham garantias mais justas porque o sistema inteiro mudou. Uma vida pode ter muitas medidas de sucesso. Dinheiro, status, reconhecimento. Mas José Roberto, dirigindo seu Volvo azul metálico de volta para casa em uma noite de verão brasileiro, soube que a única medida que realmente importava era esta. Quando você teve chance de lutar ou desistir, de vender sua dignidade ou preservá-la, você fez a escolha certa, ele fez. E aquilo valia mais que qualquer quantidade de dinheiro. José Roberto chegou em casa depois da meia-noite. A rua estava silenciosa, as luzes da maioria das casas apagadas. Mas na sua casa, a luz da sala estava acesa. Valdirene o esperava, como sempre. Júnior ainda estava acordado estudando. O garoto era dedicado. Letícia dormia, mas deixara um bilhete na mesa. Bem-vindo, pai. Orgulho de você. José Roberto sentou-se à mesa da cozinha, sempre à mesa da cozinha, e Valdirene trouxe café. Eles ficaram ali em silêncio confortável, apenas existindo juntos depois de mais um dia, mais uma viagem, mais um pequeno pedaço da vida construída tijolo por tijolo. Cansado? Ela perguntou. Cansado, ele admitiu, mas feliz. Valeu a pena? Ele olhou ao redor da cozinha, as paredes recém-pintadas, o chuveiro novo que não dava mais choque, os livros de cursinho de Júnior empilhados no canto, a medalha de judô de Letícia pendurada na geladeira, e Valdirene ainda com aquele olhar que o fazia sentir que podia conquistar qualquer coisa. Valeu cada segundo, Val, cada lágrima, cada susto, cada noite mal dormida. Valeu tudo. Se você assistiu até aqui, saiba que histórias como a de José Roberto não deveriam ser exceção, deveriam ser regra, mas só viram regra quando paramos de aceitar que grandes corporações podem atropelar nossa dignidade sem consequências. Inscreva-se agora neste canal, porque toda semana trazemos histórias reais de pessoas comuns que escolheram lutar e venceram. Seu like e sua inscrição mostram que esse tipo de conteúdo importa, que justiça importa. Deixe um comentário dizendo: assisti até aqui, eu quero conhecer você. Quero saber quem são as pessoas que realmente se importam com essas histórias. Quem são os que entendem que dignidade não tem preço. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a levar essa história para mais pessoas que precisam ouvir que é possível lutar e vencer. Compartilhe com aquele amigo que está enfrentando situação similar, com aquele familiar que está pensando em desistir, com qualquer pessoa que precisa ser lembrada de que eles podem ser grandes, mas nós somos muitos. A história de José Roberto prova que quando a causa é justa e a determinação inabalável, até gigantes tropeçam. Até a próxima semana, até a próxima história de vitória, porque em um país onde justiça parece privilégio, nós estamos aqui para provar que justiça é direito.